Olha só, nossa aula de hoje é função quadrática. Então eu tenho esse retângulo aqui que tem um lado 4 metros e o outro 5 metros. Para mim calcular eles, eu vou multiplicar 4 vezes 5, tá certo? E depois eu tenho aqui esse retângulo aqui, tá certo? Se eu quiser calcular a área toda, eu vou ter que fazer esse lado aqui vezes esse. Aí eu vou calcular a área desse retângulo todo, tá certo? Então, quem é esse lado? É 4 mais x. E quem é esse lado aqui? 5 mais x. Vamos lá, então, fazer esse cálculo aí. Vamos calcular a área desse aí. Então, eu vou fazer 4 mais x vezes 5 mais x. Eu vou multiplicar eles, tá certo? Todo mundo que está no parênteses, multiplicar com todo mundo que está no outro. Vai ficar assim, ó. Olha, eu multipliquei 4 vezes o 5, 4 vezes o x. X vezes o 5, x vezes o x. Olha só. Aí agora eu vou multiplicar, né? 5 vezes 4, vou colocar o resultado aí. Então vai ficar 20 mais 4x mais 5x mais x ao quadrado. Esses dois eu posso somar, eles têm a mesma parte literal, né? Então vai ficar 9x, tá certo? Vai ficar assim, ó. Tá? Então vai ficar dessa forma. Organizando, né, com a incógnita maior expoente para frente, vai ficar dessa forma aqui. Aí nesse caso, e falou aí na questão, para a gente representar a área com f. Então vai ficar da seguinte forma: f de x, vai ficar f de x, né? F de x mais 9x mais 20. Vai ser a função da área desse retângulo maior aí, tá certo? Aí se você quiser calcular o valor, de acordo com o valor que você vai mudar no lugar desse f aqui, desse x, desculpa, no lugar desse x você vai substituir aqui na equação, aí você vai achar os valores, tá certo? Olha só, se ele colocasse aí que o x vale 2, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Olha aí a função. Aonde tem o x eu botei o 2, porque ele está falando para mim que o x é igual a 2, ó, bem aqui. Então é só calcular. X, 2 ao quadrado, 4. 9 vezes o 2, mais 20. Vai ficar assim, ó. Olha, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 9, 18. Mais 20. Agora é só somar tudo, eu vou ter o valor de f de x igual a f de x2 igual, aí eu vou somar aqui, ó, 42. Quando x for 2, a função f de x vai ser igual a 42, entendeu? Então a gente diz que essa função é uma função quadrática. Por quê? Porque ela tem o x ao quadrado, tem o x e tem o c, que é o termo independente. Tá certo? Isso aqui é uma equação do segundo grau, lembram lá? Então, a equação do segundo grau, quem acompanha o x ao quadrado é o a. Quem acompanha o x é o b. E o termo independente é o c. Tá certo? Então, sempre você vai olhar para esses valores. Tá ok? Se você tiver uma função que não tenha o valor do b ou do c, a gente diz que ela é uma função incompleta. Se ela tiver o b e o c, ela te diz que ela é uma função completa, dessa forma. Olha, essa aqui é uma função completa, ela tem o valor do a, do b e do c. Essas duas aqui são incompletas, porque elas não têm nenhum valor do... Essa aqui não tem o valor do c e essa aqui não tem o valor do b. Entenderam? Que é uma função completa, é uma função incompleta, função quadrática, certo? Então, aqui eu tenho uma função, olha, função f de x igual a 2x ao quadrado. Ela é uma função incompleta, tá certo? E aí, como é que eu vou fazer para me calcular o gráfico dessa função? Tá? Só eu atribuir valores ao x. De que forma? Eu posso atribuir 5 valores a esse x e vou encontrar valores em f de x, tá certo? A gente chamar esse f de x é aquele y, tá? Ele vai ser o valor do y, tá certo? Você vai atribuir valores ao x e vai encontrar valores ao y. Vai ficar da seguinte forma. Aí eu fiz uma tabela aqui para mim atribuir valores ao x e encontrar valores ao y, tá? Então fica da seguinte forma, olha só. Olha, ficou dessa forma nosso cálculo aí, ó. Eu atribuí a ele, ao x, o valor de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E calculei o y igual a 2x ao quadrado, tá certo? E aí sempre eu coloco o valor do x aqui na frente, tá certo, gente? É sempre aqui primeiro o valor do x, no nosso valor aqui, primeiro x, depois o y. Quando eu coloquei menos 2, deu 8. Menos 1 deu 2. Quando eu coloquei 0, deu 0. 1 deu 2 e 2 deu 8. Então agora eu vou fazer minha
o meu gráfico. Quando eu fazer um gráfico, eu lembro que o gráfico da função quadrática vai ser uma parábola, tá certo? Então vamos lá. Agora eu vou achar esses pares ordenados que eu fiz lá, tá certo? No x e y junto, bem aqui, ó. Nós fizemos lá, tá? Menos 2 no x e 8 no y. Aí eu venho aqui, menos 2 no x e 8 no y. Então vai ficar da seguinte forma. Vai ficar nesse ponto, bem aí, ó. Bem aqui o ponto, tá? Porque eu coloquei aqui, ó, menos 2 e o 8, bem aqui, ó. Esse ponto. Depois eu fiz o menos... Depois eu coloquei para o x menos 1, o resultado para o y deu 2. Então vou lá, olha só. Menos 1 para o x, tá, deu 2. Então esse ponto bem aqui. Depois eu fiz 0 para o x e deu 0 para o y. Então é bem aqui, 0 e 0. Bem em cima desse ponto aqui, ó. Depois eu coloquei 1 para o x, o resultado deu 2. Então eu vim aqui e fiz a mesma coisa. 1 no x e 2 no y, tá aqui, ó. E depois eu fiz 2 para o x e deu 8 para o y. Então eu vou fazer esse ponto também aí, ó. Tá aqui, esse ponto aqui é o ponto 2 para o x e 8 para o y. Agora é só ligar elas, tá certo? Vai ficar assim, ó. Então, olha, ficou uma parábola, olha. Ela veio aqui nos pontos, né? Tocou aqui e subiu, tá certo? Se você for olhar, a distância aqui sempre vai ser a mesma. Se você fizer esse ponto aqui, vai ser o vértice, tá certo? Vai ser o ponto onde a parábola vai baixar, vai tocar nele e vai subir, tá? Então esse ponto aqui é o vértice. Se você for olhar o eixo de simetria, o que é um eixo de simetria? Você vai ver onde você encontra o vértice, onde é o ponto onde a parábola baixa e sobe de novo. Esse ponto é o ponto, você vai fazer uma reta paralela ao eixo y, tá certo? Quando você fizer essa reta paralela ao eixo y, você vai ver, no caso essa função, o eixo ficou sobre o eixo y. Então a gente vai dizer que eles coincidiram, o eixo y com o eixo de simetria. Quer dizer que esse lado aqui da parábola é igual a esse lado aqui. Eu dividi ela em duas partes iguais, tá certo? Essa parábola, ela tem a concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o nosso A, ele é maior que zero. Veja bem aqui, ó. 2x ao quadrado, não é isso? Esse é o valor do nosso A, o 2. Então, se ele é maior que zero, se ele for positivo, é maior que zero. Então, eu digo que ela tem a concavidade voltada para cima. Igual essa que vocês na apostila aí, ó. Na apostila vocês têm esses dois aqui, ó, né? Vejam que aí, todas as duas funções, a primeira função f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, tá certo? O A aí é 1, então é maior que zero, então tem concavidade voltada para cima. Na outra, na G de x igual a meio x ao quadrado mais x, ela tem concavidade voltada para cima, porque o A é meio, é maior que zero. Então é só olhar se é positivo ou é negativo. Isso, só você olhar se ele for positivo, a concavidade voltada para cima, tá certo? Mas se ele tiver a concavidade, se tiver o A negativo, vejam só aqui, ó, h de x igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 4. O A é menos 1, então ele é negativo, então é menor que zero. Então ele vai ter a concavidade voltada para baixo, tá certo? Assim com a m de x aí, essa outra função, olha, igual a menos 3x ao quadrado mais 5. Olha, de novo, eu tenho um A negativo, menos 3. Se ele é menos 3, ele tem concavidade voltada para baixo, entendeu? Quando a concavidade voltada, quando o A é positivo, concavidade voltada para cima. Quando o A é negativo, concavidade voltada para baixo, tá ok?